Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Aleluias. Quero convidar você a ficar em pé. Salmo 150. E nós vamos ler esse texto maravilhoso de forma responsiva. Enquanto isso, os irmãos vão chegando, vão tomando seus lugares. Nós já começaremos o culto na hora certa. Salmo de número 150. Eu vou ler os versículos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E você responde com os versículos pares. Isso é leitura responsiva. Tá bom? Você encontrou, diz amém. Amém? Sua leitura tem que ser um miozinho do que o amém. O amém ficou fraco, ficou xoxo. Vamos ver se a gente lê mais bonito que isso. Tá bom? Vamos lá? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus nos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. De novo, versículo 6, aí o último. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias. Você está respirando? Tá? Tá respirando? Tem certeza aí? Coração tá batendo? Coloca aí a mão da frente do nariz aí, ó. Tá saindo um arzinho daí? Se está saindo um arzinho, você está respirando, o texto não é um convite, não é convite. O texto está chamando a tua responsabilidade, a minha. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluias. Queridos, o texto todo, 6 versículos, falando de tudo pelo qual nós devemos adorar a Deus, louvá-lo, porque que Ele é digno de louvor e de adoração. Somente Deus é digno de louvor e de adoração. Então nós estamos aqui para isso. Nós viemos aqui sim buscar bênção. Posso ouvir um amém? Amém, uai. A gente veio buscar bênção. A gente veio aqui encontrar com o Senhor, amém? Só que a gente veio com Deus também. Você não veio vazio, você não veio esvaziado do Senhor. Você veio cheio de Deus. Encontrar Deus na vida do irmão que está do teu lado aí, pertinho de você. Você veio buscar a bênção, você veio encontrar algo extraordinário para a tua vida, força para a tua semana. Você veio repor sua energia, você veio. Mas apesar de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, nós viemos adorar ao Senhor, louvar a Deus. Amém, queridos? Então, se você respira, se você sair daqui com problemas, se você sair daqui ainda com as coisas para Deus resolver ao longo da semana, se você saiu daqui e Deus não deu a resposta que você precisava e você estava procurando, independente de qualquer coisa, se você respira, já é motivo de louvar, de adorar e de exaltar o Senhor nessa noite. Então feche seus olhos, coloca a tua mão no teu coração aí. Senhor, obrigado a Deus pelo dia, obrigado por esse domingo maravilhoso, obrigado Senhor pela vida, pelo fôlego da vida, obrigado Senhor porque nós respiramos, obrigado Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, temos motivo de sobra para adorar o Senhor, temos motivo de sobra para soltar a nossa voz, derramar nosso coração, Senhor, rasgar nosso espírito na Tua presença e reconhecer que Tu és o único Deus. Então, ó Espírito Santo, pega na nossa mão, guia-nos numa verdadeira adoração, pega na nossa mão, Espírito Santo, e nos leva a cultuar a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas faltas, nossas falhas. Pai querido, nos perdoe, Senhor, para que o nosso culto chegue até o Senhor, tenha acesso até o Senhor. Precisamos ser perdoados pelo Senhor, Pai. Então nos lave de toda iniquidade, nos perdoe, Senhor, todo pecado, e Senhor, nos leve a adorar ao Senhor de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta o irmão que está pertinho de você aí, dá um abraço nele aí, aperta a mão dele, fala para ele adorar a Deus junto com você aí. Isso, que Deus nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. Adore ao Senhor,
Adore ao Deus que é fiel em todos os tempos. Flores, frutos, montanhas, mares, toda a criação adora e reconhece a grandeza do nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás e segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores, frutos, montanhas e mares, toda a criação louvando e adorando ao Senhor Deus que é fiel. Vamos nós também louvar a Deus? Vamos? Vamos? Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo,
nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Cinco salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor. Hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltamos ao nosso Deus. Você já olhou para o lado, já cumprimentou quem está do seu lado agora, nessa noite? Cumprimente quem está do seu lado. A gente entrou e o pastor leu o Salmo de número 150. Quem lembra o Salmo 150 que a gente acabou de ler? Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obras do seu poder. Louvai-o pelos seus grandes feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o com teclado, louvai-o com a bateria, louvai-o com o baixo, louvai-o com o violão, louvai-o com a guitarra, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, louvai-o com a sua voz. Convite para que você continue louvando, adorando a esse Deus, porque a criação canta, a criação ecoa em nosso coração. E é por isso que nós vamos continuar cantando a Ele, ao nosso Deus exaltado, que tudo é por Ele. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vai valer. A criação exulta e canta ao nosso Deus. Exalte a Ele também nessa noite. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz
em nós, e a nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e a nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e a nossa vida só por Ele. Diante dEle nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, E a nossa vida e a nossa vida só por Ele. Queridos, essa canção é uma declaração de fé. Tudo por Ele, tudo para Ele, tudo é dele, tudo é do Senhor. E tudo volta, converge em nosso Deus. Glórias a Deus por isso. É um convite a você agora e à igreja a vir à frente, a dizimar e a ofertar. Você que é nosso visitante, quiser participar, faça isso. Se você não quiser vir à frente, até o gasofilaço, tem QR Code aí nos bancos. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, tem um QR Code aí sendo colocado na tela. Você pode fazer isso. Isso é reconhecimento, queridos, de que tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Olha só o que está escrito no texto bíblico de Levítico 27:30. Diz assim, olha: tudo pertence ao Senhor, absolutamente tudo, da fruta do campo ao animal, tudo que é 10ª parte, a 10ª parte da colheita, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado somente a Ele. Tudo pertence a Deus. E aí é reconhecer, Senhor é teu, e se é teu a gente vai devolver. Então eu quero convidar você a fazer isso com alegria e com adoração em nome de Jesus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
Pai querido, reconhecemos que tudo vem das mãos do Senhor. Não existe a possibilidade de sermos abençoados se isso não for projeto do Senhor, se não for ação do Senhor, Deus, ao nosso encontro. Então, Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor, a gente obedece a Tua palavra. A gente traz os dízimos, traz as ofertas, Senhor, que pertencem ao Senhor. E eu peço, Senhor, continue nos dando a alegria de fazer isso. Não pesar, Senhor, não tristeza, mas, Senhor, continue nos dando, Senhor, satisfação, privilégio, Senhor, em ofertar e em ser fiel nos dízimos e ofertas. Que essa igreja, Senhor, continue sendo, Deus, uma igreja missionária. Que essa igreja continue, Senhor, investindo no reino, Senhor. E, Senhor, e que tudo que entrar aqui, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. Seja para investir em missões, seja para investir na igreja local. Seja, Senhor, para o Teu reino continuar crescendo e desenvolvendo na nossa região. Em nome de Jesus. Levante mais pessoas, Senhor, para fazer isso. Levante mais pessoas, Senhor, intencionadas, Senhor, com o coração voltado para o Senhor, Pai, para serem fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você pode sentar? Tá bom, Irmãos, tem os nossos avisos. Eu quero dar para você os nossos avisos. E de antemão eu já quero elogiar o pessoal da mídia. Tem tornado aí os avisos cada vez mais visíveis e mais prazerosos de enxergar. Então tem aí, semana de oração começa agora amanhã, 7 horas da manhã, das 7 às 8 da manhã, e eu quero chamar você para vir. Pastor, não consigo ir a semana toda, não faz mal, vem os dias que você pode. Pastor, não posso ficar 1 hora, não faz mal. Você vem, fica das 7 às 7h30, levanta e vai embora. Das 7 às 7h15, não faz mal. O importante é você estar aqui orando com a gente, tá bom? Quilo do Amor, irmãos, nosso mês começa amanhã, então as 2 primeiras semanas eu vou bater nessa tecla aí, nós vamos tentar lembrar você, para você ofertar para o Quilo do Amor e a gente continuar abençoando pessoas e vidas. Pode passar, Fabiano. Missão Casa, homens vão se reunir em célula na casa do Léo Abrantes, 19h30 na quarta-feira. A UPA, os adolescentes vão se reunir em célula também, e eles ainda vão avisar o local certo para nós, tá bom? Semana passada foi no templo, então os adolescentes ficam aí atentos a tudo isso aí. Tem um aviso que, para aí, Fabiano, que eu quero já dar para você que é mãe de adolescente. Levanta a mão para eu ver quem é mãe e pai de adolescente. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Só? Ué, o que está acontecendo? Cadê o restante dos pais adolescentes? Você que é pai e mãe de adolescente, preste atenção. Em julho, agora no outro mês, dia 4 de julho, nós vamos receber uma galera abençoada na nossa igreja. Estamos esperando aí por volta de 70 adolescentes na idade do seu adolescente. Já dia 4. Pastor, a gente está em aula. Eu sei disso. Mas eu preciso que você me ajude, você que é pai, mãe de adolescente, tá bom? Eu preciso colocar os nossos adolescentes envolvidos com esses adolescentes que irão chegar aqui. Nós vamos te dar mais informações sobre isso. Eles vão passar 20 dias acampados na nossa igreja. 20 dias, 70 adolescentes vão acampar na nossa igreja e vai ser um trabalho de formação de evangelistas, de missões urbanas, e nós vamos trabalhar isso e nós vamos colocar os nossos adolescentes envolvidos com eles. É conhecer adolescente novo, é ser abençoado por Deus, é crescer espiritualmente, é se preparar espiritualmente para o seu desenvolvimento, para a juventude. Então eu preciso que a igreja, que os pais, que as famílias me ajudem nisso, tá bom? Se a gente colocar uns 30 aqui e vier mais 70, são 100 adolescentes dormindo aqui. Pastor, a primeira semana vai ser difícil. Pastor, eles têm aula. Não faz mal, uai. Depois da aula, você manda para cá. E eles vão ficar aqui até 10 da noite. 10 da noite, volta todo mundo para casa, dorme na tua casa na primeira semana. Segunda semana, eu quero todo mundo dormindo aqui. Todo mundo acampado nessa igreja aqui, os nossos adolescentes com os nossos convidados, e vai ser bênção. O projeto chama Férias para Cristo. Jonathan, acertei? É a mesma pessoa, mas eu errei. Férias para Jesus que chama, não é férias para Cristo, é férias para Jesus. Adolescentes voltados a entregar a tua vida durante 20 dias ao Senhor Jesus Cristo, intencionalmente. Posso ouvir um amém por isso?
Aleluias, irmãos. Então você precisa fazer isso. Você que está nas redes sociais, está nos assistindo, é da região, manda seu adolescente para cá, nos avise primeiro. E nós vamos acampar uma galera de adolescente aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Depois eles vão embora. Mas aí fica uma raiz forte, um tronco estabelecido nessa igreja de adolescentes de Cristo aqui, para a gente continuar o trabalho de uma forma extraordinária. Tá certo? Pode passar aí. Estudo bíblico. Irmão, você está perdendo muita coisa, você não faz ideia. Falei hoje de manhã, 2 momentos que você pode perguntar. Ó, se você levantar a mão aqui no sermão, pastor, quero fazer uma pergunta, eu vou nem olhar para você. E se insistir, eu falo, diácono, abaixa a mão do irmão ali, que não é na hora de perguntar no sermão, não. Hora de perguntar é na escola bíblica e no estudo bíblico. Você não pode interromper um sermão para fazer uma pergunta, tá? Então, você precisa estar aqui quinta-feira, irmão. Estou sentindo sua falta. Está crescendo, está sendo abençoador. Então, a gente começou com uma faixa de 6, 7 frequentes. Na quinta-feira passada, agora, a gente tinha quase 30. E está crescendo, Falta você. Então, eu convido você, quinta-feira, às 20 horas, a estar aqui para nós estudarmos juntos. Essa tem? Tem feriado, não tem feriado de Cristo, de igreja não. Dia 11 não tem, obrigado. Isso. Dia 11 não tem. Pastor, por que não tem dia 11? Vai ser o jantar dos namorados que eu já vou chamar. Ó, os casais aí, todos que fazem parte da liderança dos casais, fica pronto que eu vou chamar vocês tudo aqui em cima. Pode passar para mim. Quinta agora tem, na outra não. Acampamentos. Tem o de julho, que a gente vai fazer a arte aqui na nossa igreja. Tem o acampamento agora de junho, 6 e 7 de junho para adolescente. Olha como a gente está pedalando com os nossos adolescentes. Em agosto vai ter acampamento das mulheres e em outubro acampamento dos jovens. Irmãos, invista nisso, invista na tua vida, invista na igreja. Você tem que separar esse tempo aí para você fazer parte desse acampamento. Pastor, e dos homens? A gente vai aprontar uns acampamentos para os homens também. Regado a muita palavra e churrasco. Glória a Deus. Aleluias. Passa para mim, Fabiano. Isso, e você seja bem-vindo. Eu quero convidar você que faz visita para nós hoje. Vem nos visitar. Como a gente se alegra, tá, em ter você como visita. Você que está aqui pela primeira, segunda e terceira vez, fique em pé para eu destacar a tua presença. Tem alguém aí que nos visita? Primeira, segunda e terceira vez? Ah, que bacana. Fique em pé. Isso, que coisa boa. Essa família aqui junto com a Sione. Fique em pé, Sione, com eles. Eu tive a alegria de conhecê-los lá na casa da Sione um dia. Que coisa boa, que bom ter vocês aqui, viu? Eu convido a igreja a ficar em pé. Abraça os nossos visitantes aí. Dá um abraço gostoso neles. Como é bom receber vocês aqui. Como é bom ter vocês na nossa igreja. Obrigado pela visita. Começa a música, né? Vai começar mesmo. Isso, sintam abraçados aí pela nossa igreja. E olha os nossos visitantes. Deixa eu te falar. Se você vier na segunda vez, a gente vai ficar feliz. Na terceira vez, você começa a correr um risco grande. Depois de 3 vezes, a gente agarra você e não deixa você sair mais. Então, ó, seu risco já começou. Mas volta a nos visitar, tá bom? Obrigado, pode sentar. Obrigado por tudo. Louva a Deus pela tua vida e somos gratos pela tua visita, tá bom? Irmãos, vamos cantar a Deus mais um cântico? O Ministério de Louvor está aqui atrás, eles prepararam mais um cântico. Aquietar nossa alma, nosso coração aí, para a gente ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Isso, vamos adorar o Senhor. Fica atento, ele vai contar 1, 2, 3 aí. A gente veio à casa do Senhor e viemos com alegria. Depois do 3 você entra. Os dias podem ser difíceis, mas a gente tem certeza que Ele está no céu, cuidando, olhando para todos nós. E a presença dEle é mais do que especial. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, que vive por fé e pode sentir
intimidade da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Sabe aqueles dias que eu tenho certeza de que você não está só? Apesar de você olhar para o lado e não ver ninguém, é certeza da alegria que está em Jesus e não nas circunstâncias. Adore, cante essa verdade. Não Posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, que vive por fé.
Eu esqueci de algo importante, José, vem cá. Junto com o José, o pessoal que faz parte do Ministério de Casais, sobe aqui. Vem cá, Ana Paula, vem cá, Keila, vem cá, cônjuge, vem cá, quem mais? Vera, Cosme, sobe aqui. Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu chegar a dona Ilma aqui, porque sem ela eu sou só metade. Gostou dessa, né? Gente, nosso jantar está chegando, né? E essa galera aqui, nós estamos trabalhando, estamos nos esforçando para dar para vocês um jantar de primeira linha, né? Um jantar de excelência. Não tanto, talvez, pela comida, que vai ser boa, mas muito mais do que a comida, vai ser o momento de comunhão, vai ser o momento de intimidade, vai ser o momento de conversa fiada, de bate-papo, da gente contar histórias e também de sermos edificados com a palavra do Senhor. E desde já eu prometo que o pastor vai falar bem pouquinho, não vai fazer nada de sermão de 1 hora, não, vai falar bem pouquinho, mas vai nos trazer também, queridos, uma palavra que possa edificar os nossos corações. Então, se você que faz parte da nossa igreja, ou que está nos assistindo pela internet, se você quiser participar, Marcos tem tempo ainda? Ei, Marcos, ainda está em tempo? Tem? Então, o Marcos já deu, né, já disse que está em tempo. Então, está em tempo, né? É só procurar aquele rapaz simpático ali, e você pode fazer a sua inscrição, pode fazer o seu pagamento, a gente parcela, facilita, 10 vezes no cartão, o negócio é que você participe. Isso é que é importante para nós, tá certo? Então vai ser dia 11, às 19h30, confere? Isso, ó, dia 11, 19h30, o Clube dos Oficiais da Marinha, não é isso? A Casa da Praia Clube, é de frente para a Lagoa de Araruama, próximo à entrada da Marinha. Antes da polícia, isso. Então, não corre risco, né? Então, antes de chegar na polícia, tem a entrada da Marinha, você entra ali, se identifica, diz que vai para o jantar, tá? Diz, olha, eu estou aqui convidado pelo Marcos, que é o comandante ali, né? E eles vão abrir a porta para você sem dificuldade nenhuma. Mas participe, vai ser muito importante. A sua presença conosco é que vale mais do que a comida que a gente vai se alimentar. Nós queremos a comunhão com você, queremos a intimidade com você, então a gente precisa estar junto. E o Jantar dos Namorados é uma excelente oportunidade. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Eu agradeço a vocês. A ideia do pastor chamar vocês aqui não foi minha ideia. Obrigado, queridos. Irmãos, de frente à lagoa, o jantar vai até meia-noite. Meia-noite, todo mundo pular na lagoa. Estou brincando, isso não tem. É um jantar maravilhoso que eles estão planejando. E meu lugar está separado ali. E eu quero ter você lá pertinho da gente, tá bom? Everson, vem cá. Irmãos, convidei o Everson para trazer a mensagem para nós no culto de agora. E nós vamos orar pela vida do Everson. O Everson deve estar apavorado. Pastor do céu, é pouco tempo, mas o Everson vai poder passar um pouquinho desse tempo. Mas o que Deus preparou e colocou no coração dele, Ele vai colocar no nosso coração nesse momento. Estenda sua mão para cá, sentado mesmo, feche seus olhos, vamos orar pelo Everson. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor já ministrou o coração dele, já trabalhou, Senhor, o espírito dele. E pedimos ao Senhor que ele seja a boca do Senhor nas nossas vidas. Que, Senhor, ele abra a boca, mas que o teu espírito conduza as palavras para alcançar nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Everson também vai ser o tio full time dos nossos adolescentes. Aí, o papai e mamãe aí de adolescente. Hoje nós vamos falar 100% com o Everson. O Everson vai trabalhar, tem ideias maravilhosas, já tem orado pelos nossos adolescentes. E ele já vai começar todo vapor agora com o acampamento, né, Everson? E vai ser bênção, glória a Deus por isso. Como eles dizem, farmar aura. Para o desespero da minha filha que está ali no canto. A minha filha é uma adolescente velha. Está ótimo aqui. Amém. Boa noite. Graça e paz. Existem textos bíblicos que, quando eu leio, eles me incomodam. Eles me confrontam. Eu não sei se vocês têm essa didática ao ler certos textos e o desejo é pulá-los.
O desejo é que ele não estivesse ali, porque ele vai direto à realidade de quem somos, nos expõe quase que cirurgicamente e nos mostra: olha, este é você, este é quem eu quero que você seja, este é como você vive e este é como eu quero que você viva. E o texto que a gente vai trabalhar nessa noite é um desses textos que me confronta sempre que eu leio. A primeira vez que eu ouvi, eu tinha um ano de namoro com a Elaine, e eu ouvi Josué Irion, antigo pregador, que pregava uma série de mensagens maravilhosas acerca da visão missionária e do chamado missionário. Tira um pouquinho do eco que está aqui para mim. Obrigado. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei: mas como assim? Que texto é esse? Novo convertido, caminhando ainda ali na fé, tudo era muito novo, e esse texto até hoje, mais de 20 anos depois, ainda mexe comigo. Esse texto é Mateus, capítulo de número 9, verso de número 9. Mateus, capítulo de número 9, verso de número 9. Que o Senhor pare o tempo. Josué era homem sujeito como nós e orou para que o sol parasse. Senhor, para o tempo. Diz assim em Mateus, capítulo de número 9: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Essa é a palavra do Senhor. Oramos. Senhor, mais uma vez estamos diante da sua palavra. E como igreja necessitamos de ouvir a sua palavra. Necessitamos de ouvir a sua voz por meio da tua palavra, falando ao nosso coração, rasgando o nosso coração, incomodando o nosso coração, despertando o nosso coração a ter mais do Senhor, a viver mais para o Senhor. Por isso, nessa noite, eu suplico ao Senhor para que o teu Espírito conduza o nosso ouvido a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, existe um livro chamado O Peregrino da Alvorada. Para quem já leu as Crônicas de Nárnia ou assistiu o filme, é parte do livro que eu mais gosto. Confesso que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com muita raiva do Eustáquio. Eustáquio era um sujeito egoísta, que só pensava em si mesmo, isolado do relacionamento comunitário, não tinha relacionamento com os seus primos, tudo era muito queixoso, tudo era muito difícil, tudo era muito para ele e nada para o outro. Eustáquio está vendo um quadro belo de um navio que se chama Peregrino da Alvorada. E, de repente, esse navio começa a tomar vida, o mar começa a ficar bravio, e aonde ele se encontra enche de água, e ele se vê em outro mundo, ele se vê em Nárnia. No navegar do peregrino, nas noites difíceis, de nuvens, sem estrelas, eles param numa ilha, e nessa ilha eles descem e se deparam, ele com um dragão, que morre aos seus olhos. Com medo de que esse dragão não tivesse morrido, ele corre para a caverna do dragão, visto que começa a chover, e ele se esconde. Cansado do susto, ele deita, e ao deitar, vendo aonde ele deitou, ele acorda como um dragão. Ele se vê, se transforma num dragão. É claro que C.S. Lewis, quando escreveu sabendo a anatomia do ser humano, como nós somos, onde nós deitamos nossa cabeça, em que nós criamos a nossa identidade. E Eustáquio nos causa raiva porque nós nos vemos nele.
Assim como Edmundo também nos causa ira, porque Edmundo somos nós, egoístas, que só pensamos na gente, que só temos olhos para o nosso umbigo. Essa alegoria literária encontra na Bíblia um texto semelhante. Foi o que nós lemos. Nós temos aí um homem chamado Davi, ou Levi, que também é chamado de Mateus, e que, na sociedade da sua época, ele era visto como alguém que não deveria ter comunhão. Um judeu que não deveria andar junto. Um judeu que deveria ser excluído. Alguém cujo pensamento não corroborava com aquilo que a massa religiosa e aqueles que seguiam a lei criam. Levi, ele está assentado na coletoria, onde coleta-se o dinheiro, os impostos, e ele é um dragão. Se nós temos o leão do imposto de renda, que é a alegria de todo brasileiro, Levi é o dragão, coletor de impostos, daquele povo que já estava sofrido, que já estava angustiado, quase igual aos brasileiros. Levi é um cobrador de impostos, um traidor do povo, um homem revestido pelas escamas da ganância, do isolamento social. Ele está em sua caverna, desfrutando das riquezas, explorando aqueles que pouco tinham. No entanto, ainda que ele estivesse na sua caverna da coletoria, surge alguém que é muito maior e mais forte do que um dragão. Surge Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele entra e apenas diz duas palavras. É incrível, porque no grego também são duas palavras. Segue-me. Segue-me. Jesus não entrou e ficou de diálogo com ele. Jesus não fez sala. Jesus simplesmente olhou para aquele jovem coletor de impostos e disse: segue-me. Queridos, os discípulos de Jesus não tinham mais do que 25 anos de idade. Levi era um jovem fadado a viver as riquezas por meio da exploração dos seus compatriotas. E é dentro desse cenário que eu quero compartilhar com vocês 3 pensamentos acerca desses versículos. Primeiro, a condição das escamas, o isolamento do pecado e a ilusão do sucesso. Quando a gente vê o Mateus capítulo 9, verso 9, parte A, Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Levi não estava no templo, ele estava na coletoria. Ele havia escolhido dinheiro ao invés de Deus. Ele havia escolhido o império opressor ao invés do seu povo. O que levaria um judeu a largar a palavra do Senhor, a largar a comunidade judaica para servir ao Império Romano? O que leva alguém a deixar a igreja para servir aquilo que explora a igreja? O que faz com que uma pessoa cheia de vocação, cheia de conhecimento, deixe os bancos da igreja para servir os bancos do mundo? Alguns teólogos dizem que as causas de um judeu se tornar um coletor de impostos eram, primeiro, dinheiro e prosperidade. Se no contexto judaico eu não tenho, eu vou procurar um outro contexto, porque dinheiro e prosperidade me trarão segurança. Segundo, ascensão social e estabilidade. Por mais que no meio judaico ele fosse excluído, no contexto dos cobradores de impostos, ele se tornaria alguém de respeito, alguém com poder aquisitivo para comprar, para ter, para investir. Terceiro, pouco compromisso com a identidade
comunitária judaica, não se sentindo pertencente ao seu povo. Por último, possível exclusão social prévia. Talvez Mateus tivesse algum defeito que, aos olhos da religião, ele não poderia fazer parte do serviço ao Senhor, da comunidade que entrasse no templo, que adorasse ao Senhor, ele ficaria de fora. E como excluído, aonde procurar ajuda para ser identitário, ter uma identidade? Naquilo que faz com que ele seja visto como alguém de poder. Já que eu não sou benquisto, que eu seja benquisto com todo o poder possível, para dizer para eles que agora eles precisam prestar para mim a reverência que eu mereço. Queridos, muitos de nós, temos anos caminhado na fé. E é incrível que a gente olha um texto dele e vê como para eles o povo via aquele homem, um homem irrecuperável. A gente anda e vê pessoas que a gente diz, essa pessoa ela é irrecuperável. Essa pessoa se envolveu tanto com aquilo que é errado, se envolveu tanto com o pecado, que eu não vejo condições alguma dessa pessoa um dia ter um encontro com o Senhor. Ela se afundou tanto, ela se envolveu tanto, ela está presa a tantas e tantas coisas, que eu não vejo como esse indivíduo será alcançado pela graça de Deus. Não é isso que os cristãos de direita pensam sobre os cristãos de esquerda? Não é isso que os cristãos de esquerda pensam sobre os cristãos de direita? Ao invés de pensar que o Senhor Todo-Poderoso é capaz de alcançá-los, pensamos, esse não tem jeito, para esse não tem solução, para esse é só inferno e condenação. E era isso o pensamento acerca de Levi, alguém irrecuperável. E é incrível, porque, infelizmente, o pecado cria essa armadura ao nosso redor. Ele nos cerca de defesas, de status, de orgulho, de bens materiais, e a gente acha que a gente está protegido, quando na verdade a gente está dentro de uma prisão, chamado pecado. Tim Keller vai falar algo muito interessante sobre esse texto. Ele vai dizer o seguinte: o pecado não é apenas fazer coisas erradas, é buscar a salvação e a identidade em qualquer coisa que não Deus. Levi buscou sua identidade no dinheiro. Quando Jesus o chama, ele não está apenas oferecendo um novo código moral para Levi. Ele está desmantelando a falsa fundação sobre a qual Levi construiu sua vida inteira. Fora de Cristo, todo o nosso sucesso é apenas uma casca grossa para esconder a falência da nossa alma. Ah, mas fulano de tal é muito bem sucedido. Veja o que ele já construiu, veja o que ele já conquistou, veja a aparência do belo sucesso que ele tem externamente. É incrível que quanto mais distantes de Deus, mais buscamos sentidos em outras coisas. Madonna, em uma das suas entrevistas, disse, após um evento fantástico no Brasil, um show hercúleo, ela disse, eu preciso buscar mais sentido num show maior. Infelizmente, um jovem de 22 anos para 23, Gabriel Gunley, falece. E a fala dele, em uma das suas falas, depois de apresentar-se para um grupo de fisiculturistas fanáticos por fisiculturismo, ele disse, eu encontrei a razão da minha existência, o propósito da minha existência, o sentido para mim, a fama. É incrível como o pecado tem o poder de nos tirar a identidade. É incrível como o pecado tem o poder de nos cercar numa bolha e nos esconder da realidade que somos. E Deus tem o poder de furar essa bolha. E é isso que acontece. O meu segundo ponto é que a graça é como as garras de um leão.
o chamado de Jesus, ele é eficaz. Assim como o leão, quando agarra sua presa, prende, rasga, a graça do Senhor rasga o nosso coração de uma maneira poderosa, e somos sangrados. O coração que tínhamos de pedra, recebemos um coração de carne. Não é isso que Ezequiel diz? Não é isso que o profeta vai dizer acerca do nosso coração? Que aquele que traria uma nova aliança, tiraria o nosso coração de pedra, colocaria um coração de carne e sopraria do seu espírito? Pedra não sangra. Mas o coração que o Senhor traz, sangra por amor a Jesus. Mateus capítulo 9, verso 9, parte B, vai dizer: e disse-lhe, segue-me, e ele levantou-se e o seguiu. O texto bíblico é de uma brevidade impressionante. O Senhor diz, segue-me, e Mateus simplesmente se levanta e o segue. Como isso é possível? Como é que isso como é que alguém dizendo segue-me faz com que alguém que tem uma carreira, tem estabilidade, abandone a sua carreira, seus livros de contabilidade, sua estabilidade financeira, por causa de uma frase, e de um desconhecido? Na teologia reformada, a gente chama isso de chamado eficaz, ou de graça irresistível. Não é que Deus nos força contra a nossa vontade, nós não somos robôs, mas que o Espírito Santo regenera o nosso coração de tal forma que seguir a Jesus se torna o desejo mais profundo e libertador da nossa alma. O nosso coração passa a ter um batimento diferente. Os desejos que nós tínhamos de sucesso convergem para outra direção. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que os nossos amores passam a se alinhar na maneira certa. Amamos a Jesus com todas as nossas forças e as outras coisas depois. Quando Aslan cravou suas garras na pele do dragão, que era Eustáquio, o menino disse que a dor foi terrível. Para quem tem gato como animal de estimação, que tem uns gatos que são meio loucos, tipo do padrinho da Marina, que ele está ali, você está fazendo carinho, ele parece um Garfield, gordo, fofinho, e de repente ele vira e gruda. É só um gatinho, mas aquela unha incomoda. Estamos falando de Aslan, o grande leão, que C.S. Lewis faz alusão a Jesus. A fala de Eustáquio é: a primeira unhada que ele me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. Mas era a dor da libertação. O chamado de Jesus arranca as nossas escamas. Ele expõe a nossa miséria. Dói abandonar o controle da nossa vida, não dói? Já dói ter que dar para a esposa o volante para dirigir e sentar no banco carona? Já dói ter que vê-la dirigir e falar, pelo amor de Deus, freia. Não, mas o carro está 10 metros, não, mas freia agora. Imagina ter que dar a nossa vida, que temos por preciosas, que somos alimentados desde pequenininho a termos a independência, e agora dizer, sua independência está agora diante daquele que você não tem mais nada. Dói abandonar o controle da nossa vida, dói abrir mão dos nossos pecados de estimação, mas esta dor traz vida. O falecido R.C. Sproul, ele dizia o seguinte: o nascer de novo vem antes da fé. Levi não se levantou porque ele era uma força espiritual potente. A palavra de Cristo que disse, segue-me, foi a mesma palavra que disse, haja luz, e houve luz.
foi um ato exclusivo de Deus. O poder do Espírito Santo ressuscitou o coração morto de Levi, transformando o coração do cobrador de impostos rebelde em um discípulo. Em um discípulo. Em um discípulo. E o ponto 3, para terminarmos. O que faz e o resultado de ter o coração rasgado por Jesus? Ponto 3, o banquete dos ex-dragões. A surpresa da comunhão. Mateus 9, verso 10, eu não havia lido, vai dizer assim: e sucedeu que, estando ele, Levi, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha que interessante. Agora, ele tem gente à mesa, agora ele tem Jesus à mesa, agora também tem gente para criticar a mesa. Aqui está a grande surpresa do texto. A primeira coisa que Mateus fez, após ter as suas escamas arrancadas, não foi se esconder. Ele não teve vergonha do seu passado, ele não fez com que a sua história fosse maior do que a ação de Deus. Ele deu um banquete. Ele fez algo para que todos vissem. Ele abre a casa para outros dragões, outros publicanos, outros pecadores conhecessem o homem que o transformou. Para os fariseus, verso 11, isso é uma afronta. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Por que Jesus está andando com pecador? Por que aquele membro da igreja está andando com aquele cara envolvido com a série de falcatruas? Por que aquele cara está andando com aquele vereador? Por que aquele cara está andando com aquela prostituta? Por que aquele cara está andando... Por que a gente tem esse pensamento? Porque o nosso pensamento é religioso farisaico. Quando estávamos no mundo, o que mais nós queríamos é que fôssemos alcançados por alguém. Nosso coração era vazio, precisávamos de alguma coisa. Mas, infelizmente, quando a gente caminha há muito tempo na fé do Senhor, a gente se esquece que um dia devia muito a Deus. A gente acaba comparando e dizendo que, não, eu não devia 500 mil, eu devia só 50 mil. Querido, 50 mil para 500 mil, para quem está falido, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem muita gente com fome, muita gente sedenta, muita gente desesperada. Tem adolescentes se cortando. Tem adolescentes que não sabem a sua identidade. Tem jovens que estão se matando. Agora há pouco, um jovem da cidade se suicidou, se matou. E isso não te choca? Uma vez eu vi um pregador, uma vez a gente falando sobre o número de pessoas que não são alcançadas, e fez uma proporção errada, propositalmente. Eu fiz um cálculo errado. Se temos tantos milhões de gente no mundo, 10%, 20% vai dar isso. De pessoas que não são alcançadas pelo Evangelho. Eles ficaram discutindo. Não, mas 10% é tanto, 20% é tanto. Vocês estão chocados com o erro que eu cometi de matemática, mas não estão chocados com o número de gente que não tem Jesus na vida. A gente se choca, porque de repente Miqueias não está de terno. Mas a gente não se choca quando a gente vê alguém perdido lá fora. A gente não se choca com as notícias dizendo o número de adolescentes perdendo a sua identidade de adolescente, menino virando menina, menina virando menino. A gente não se choca, porque o nosso pensamento é: Jesus não pode estar com os pecadores.
A resposta de Jesus é fabulosa. Jesus responde: não são os sãos que precisam de médico, e sim de doente. Gente, a gente está muito acostumado com o médico da UPA, aqui de Cabo Frio, que você vai lá e fala: estou passando mal, estou com uma dor, e ele sentado, chat GPT, de pirona. Mas a gente está falando de um período em que os médicos tocavam, metiam a mão. O que Jesus está respondendo para esses fariseus é: se eu não tocá-los, eles não serão santificados. Se eu não meter a mão no doente, ele não será curado. Para os fariseus isso é uma impureza, vai ficar ritualmente impuro, mas para Jesus é o poder dele sendo manifestado na vida daqueles que nada têm. Que nada têm. Para nos surpreender na profundidade dessa graça que nos inclui na comunhão, eu quero recorrer a G.K. Chesterton, que foi um brilhante britânico escritor e teólogo, que ele dizia o seguinte: a igreja, ela é uma sociedade de pecadores. É o único clube na Terra onde a principal condição para a adesão é que o candidato confesse que não é digno de entrar. Os fariseus queriam uma igreja de santos e por isso ficaram do lado de fora. Jesus fundou a sua mesa com homens que sabiam que cheiravam a dragão, para que o mundo entendesse que o seu banquete é feito de doentes que foram curados por suas feridas, as feridas de Cristo. Cristo não chama qualificado, Cristo não chama limpo, Cristo qualifica, Cristo limpa aqueles que Ele chama para se sentar à sua mesa. E que conclusão a gente tem com isso? Lembra de Eustáquio, que havia sido rasgado? Se você ler o livro, você vai ver que ele é um garoto extremamente egoísta. Só que Eustáquio conta que após Aslan rasgar aquela monstruosidade que era a pele de dragão, o leão o pega e o atira para dentro de um poço de água limpa e cristalina. Eustáquio tentou por inúmeras vezes tirar as escamas. E cada escama que ele tirava, a pele por debaixo eram escamas muito mais rígidas e fortes. Nós não saímos do pecado por nossa própria força. Não espere que o pecador vai sair da sua vida pecaminosa pela força dele. Assim como Aslan toca em Eustáquio, rasgando a sua pele, posteriormente levando até a água, para que nessa água ele venha a ser lavado, purificado e se tornar o garoto Eustáquio novamente, sem dor. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos agarra. C.S. Lewis vai dizer: Jesus, ele não pode ser domesticado, ele não pode se encaixar às nossas vontades e os nossos desejos. Ele rompe com as caixas e ele alcança quem ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Assim que ele volta para o navio, Eustáquio se junta à tripulação e compartilha agora de comunhão, de relacionamento. Ele e Edmundo falando sobre a maravilha, que ele não sabe se foi em sonho ou se foi verdade. E Edmundo, foi verdade. Foi verdade. Aslan te alcançou. O Senhor nos alcançou. Levi deixou o posto de coletoria, foi lavado pela graça de Cristo e tornou-se o apóstolo do Senhor Jesus.
escreveu o Evangelho segundo Mateus, segundo ele próprio. Diante disso, eu queria trazer 3 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, entregue suas ferramentas de autossalvação para Cristo. Não justifique sua vida diante dele. Pare de tentar raspar suas próprias escamas. Você não pode se curar do seu vício, do seu mau temperamento, da sua ganância ou da sua hipocrisia apenas com esforço humano. Eu não posso. Vá a Cristo em oração e diga: Senhor, rasga a minha carne pecaminosa, eu não consigo me livrar desse dragão sozinho, opera em mim por tua graça. Segundo, não resista às garras da disciplina de Deus. Muitas vezes o processo de santificação dói, e dói. Deus permite que nossos planos falhem, ou Ele usa a sua palavra para nos confrontar e expor nossa feiura oculta. Não se ressinta contra Deus quando isso acontecer. Lembre-se de Eustáquio: a dor provocada pelo leão não é para destruição, é para libertação. Deixe Deus arrancar o que há de monstruoso em você. E por último, abra a sua casa e a sua vida para outros necessitados da graça. Se você já foi lavado no poço da graça, você não pertence mais à caverna do isolamento. Faça como Mateus, promova o banquete. Não olhe para os pecadores dessa cidade com o nariz empinado dos fariseus, mas com o coração de um ex-dragão que foi curado. Use a sua história, use a sua casa, use o seu testemunho para atrair ao médico dos médicos aqueles que estão doentes. Feche os seus olhos. Senhor, nós suplicamos nessa noite. Onde está a nossa arrogância em acharmos que somos capazes de, por meio de nossas decisões, ter a nossa identidade construída? Podemos querer fugir da religiosidade, mas vamos nos esbarrar com a libertinagem. E os 2 caminhos são caminhos de evitar o Senhor, pois na religiosidade queremos domá-lo, e na libertinagem queremos nos esconder. Mas o Evangelho é este leão que vem correndo em nossa direção, que rompe tudo que está ao nosso redor e vem no nosso coração sedento e pecaminoso e diz o quanto nós precisamos ser rasgados. Rasga-nos, Senhor, que nos tornemos homens, mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Seu Espírito, que alcance os perdidos, que a nossa casa seja aberta para acolher as pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Os dragões, os pecadores, aqueles que a gente... a minha casa é santa, como que eu vou botar uma pessoa dessa? Da mesma forma que Jesus colocou você assentado à mesa da comunhão. Por meio da graça, por meio da graça. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.